Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo a este canal. É um prazer muito grande ter você aqui comigo. E hoje eu quero conversar com você, em poucas palavras, neste vídeo, a respeito de procrastinação. É algo que não é falado nos cultos de ensino, nas escolas bíblicas dominicais. É um assunto que, às vezes, muitos cristãos estão tendo este problema de procrastinação e não sabe. Infelizmente, não sabe. A questão da procrastinação é um assunto extremamente necessário e que deve ser falado e mostrado o antídoto para que esse problema venha a ser sanado. Então eu peço a você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, curta, comenta, compartilhe e você vai estar me ajudando a levar este vídeo, não somente a esse, mas os outros a muitas outras pessoas. Dito isso, eu deixo como base o texto de Eclesiastes, capítulo de número 9, o verso de número 10, onde Salomão diz que tudo aquilo que vier à nossa mão é para nós fazermos com todas as nossas forças, porque para a sepultura, para onde vamos, lá não tem obra, lá não tem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Dito isso, a pergunta que não quer se calar é: o que é procrastinação à luz da palavra do Senhor? Procrastinar é adiar aquilo que precisa ser feito. Porém, espiritualmente falando, procrastinar é negligenciar o tempo que Deus nos designou. É negligenciar o tempo que Deus nos concedeu. O tempo que Deus nos proporcionou a ter. Muitas pessoas e cristãos não sabem organizar o seu tempo, não sabem remir o seu tempo, não sabem ter uma programação no seu tempo. E isso acaba sendo uma procrastinação. Lembra que eu te disse que às vezes você pode estar procrastinando e não sabe? Porque o pecado da procrastinação é algo sutil, é algo sorrateiro que não nega a vontade de Deus, mas que adia a vontade de Deus. Eclesiastes no capítulo 11, o versículo 14 diz que aquele que observa o vento nunca semeará, e aquele que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, o procrastinador espiritual sempre espera o momento certo, mas o problema é que esse momento nunca chega. Ele busca condições perfeitas que não existem enquanto as oportunidades passam. É muito bom você sentar com uma pessoa e ela dizer: estou esperando o tempo de Deus para isso. Mas todas as vezes que você senta com uma pessoa e ela diz isso, ela está procrastinando, porque às vezes passa anos e anos e anos e anos e anos e a pessoa está dizendo a mesma coisa. Às vezes o tempo chegou, mas a pessoa não tomou uma ação. E isso é um problema. Utiliza-se dessa frase: estou esperando o tempo de Deus, para ocultar, camuflar a procrastinação. Só que a procrastinação existe algumas raízes e que às vezes você pode se identificar com isso que eu vou falar aqui agora. Primeiro, por conta do medo. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de não estar pronto. Nós vemos isso em Josué capítulo 1, versículo 9. O segundo é a preguiça, a raiz da preguiça, e eu acredito que esse é um dos maiores problemas que existem em nossa geração. Preguiça. Salomão, escrevendo Provérbios capítulo 13, ele diz que o preguiçoso deseja, porém nada tem. No capítulo 6 ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A dúvida também é um problema e é uma raiz da procrastinação. A falta de fé na promessa e no tempo de Deus. O perfeccionismo também é muito complicado. A desordem espiritual também é algo complicado. Uma vida sem prioridade, nem direção na oração. Cada uma dessas raízes que eu falei aqui agora, ela tem cura através da palavra de Deus. E a procrastinação só é vencida, grave isso. A procrastinação só é vencida quando o coração é tratado, não apenas o hábito. E agora, pastor, como que eu faço para sanar esse problema? O antídoto está na palavra de Deus. Salmo 119, verso 105 diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
A procrastinação, ela nasce na confusão. E a palavra de Deus, ela traz clareza e direção. Quando você tem a luz sobre o que deve fazer, o medo perde a força. Ele perde as suas forças. Segundo, a palavra desperta a urgência do tempo. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 5, ele diz que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Ou seja, a palavra, ela nos lembra que o tempo é um talento dado por Deus, concedido a Deus por nós. E desperdiçar esse tempo é uma infidelidade espiritual. Quando nós desperdiçamos o tempo que Deus nos deu, é um ato de infidelidade espiritual. Por isso que eu digo, às vezes nós cristãos, estamos procrastinando e não sabemos. A urgência não é pressa, é consciência de propósito. Consciência de propósito. A palavra de Deus, ela gera disciplina espiritual. A disciplina, ela é um fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, domínio próprio. Ler, meditar, praticar a palavra de Deus, ela molda o caráter e cria resistência contra o hábito de adiar. Nós precisamos combater isso. Nós precisamos orar antes de agir no lugar de agir. É diferente. Você ora antes de agir e não age para depois orar. Isso Esdras fez. Nós vemos no capítulo 10, versículo 4. Lê lá depois. Nós precisamos quebrar as tarefas grandes e diminuir e andar em um passo de cada vez, em obediência a Deus. Precisamos nos submeter à rotina da palavra de Deus. O Salmos 37 nos dá essa clareza. Nós precisamos, e lembre-se, a obediência atrasada é desobediência parcial. Lê lá, Hebreus capítulo 3, versículo 15. Que nós venhamos voltar à essência de ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Se você se enquadrou em alguma dessas raízes que aqui eu disse, e você se viu como um procrastinador, espiritualmente falando, vamos solucionar esse problema através da palavra de Deus. Reflita e que Deus te abençoe em nome de Jesus.